أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Prezados irmãos, hoje vamos falar, conforme falamos na aula passada, depois de termos abordado algumas etiquetas relacionadas a entrar em casa. São muitas etiquetas que ulamás mencionam, mas nós mencionamos o básico e necessário. Se essas forem obedecidas, será suficiente para uma convivência harmoniosa e abstermos daquilo que pretende se precaver ao se pedir permissão a quando da nossa entrada numa casa, seja alheia ou a casa onde nós residimos. Hoje vamos falar acerca da ordem de Allah subhanahu wa ta'ala relacionada ao baixar o olhar e o adorno, os limites que o Sharia impõe diante de uma mulher estranha, uma mulher para com homem, homem para com uma mulher. Portanto, quem é mahram, quem não é mahram, quem a mulher pode se expor, não é? Com certa liberdade, sem algumas limitações que poderia ter para com o homem estranho, por aí em diante. O versículo é explícito e claro quanto aos limites que Allah subhanahu wa ta'ala impõe. Allah diz antes: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Diga aos crentes para baixarem os seus olhares, وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, e preservarem as suas partes privadas do sexo ilícito. ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ, isso é melhor e mais puro para eles. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala, nesta ordem, quando diz قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ, diga aos crentes, no masculino, está mencionado no masculino, obviamente que abrange o feminino, mas Allah subhanahu wa ta'ala depois menciona especificamente as mulheres. Aqui, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz para baixar os olhares, há vezes em que o nosso olhar acidentalmente olha para algo haram, para uma mulher haram, não é? Que isso pode, obviamente, os olhares são os primeiros aspectos que pode levar com que se efetive, não é? o adultério, por aí em diante. Há vezes em que isso acontece acidentalmente. Aqui é a ordem: quando isso acontecer, imediatamente você deve baixar os olhares, você deve virar os seus olhares daquele lugar. Este olhar acidental, que foi acidentalmente, não há pecado, desde que imediatamente você afasta e tira os olhares daquilo haram que você olhou. E se você continua a olhar, aí você já está a infringir esta norma. Por isso que Ali radiallahu anhu dizia: لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس الآخرة. Não siga um olhar depois do olhar, porque você tem a prerrogativa do primeiro olhar e não o segundo. Primeiro olhar. Nós estamos atentos a tudo o que é dito. Quando diz a prerrogativa é do primeiro olhar, já que o primeiro pode, então você enche os olhos com o primeiro olhar.
Não é isso. Você olhou acidentalmente, afastou o olhar. Não vem e já disse, diz o primeiro olhar. Então, eu ainda não terminei no primeiro olhar. Não. Não é o alcance do legislador. Allah não diz baixa olhar, porque você tem que olhar uma vez. Então, vai ficar olhar 20 minutos. Depois para baixar. Allah diz para baixar. E o hadith diz olhar uma vez e não a segunda vez. Então, deixa lá terminar, olhar bem, para não ter que voltar. Não é este alcance. Olhou e olhou de forma acidental, afastou os olhares. Mas nada. Mas aqui nós vemos, esse ayat aqui, as nossas irmãs entendem muito bem. Quando está com o marido e o marido acidentalmente olha, também paga. Não é? Leva logo. Está a olhar o quê? Quer dizer, o marido deixa de olhar não por medo de Allah. É verdade ou não é verdade? Deixa de olhar por medo de quê? Da esposa. Deixa de olhar por medo de esposa. Por causa da esposa que está aí ao lado, você tem um comportamento adequadérrimo. E o medo de Allah onde que está? Não é? Onde está o medo de Allah? Cada um olha para si. Então, é o que Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer. Você quando está, de facto isso acontece. Você é uma pessoa que, alhamdulillah, alimenta bem a tua visão. Quando está sozinho. Mas quando está com a esposa, comportado até dizer chega. Pois polícia. Anjo não é suficiente. Voz de experiência. Allah pôs polícia ao lado. Temos que ter a noção daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena. O crente vive ciente das ordens de Allah. É verdade que muitas vezes pessoas fazem por causa do ambiente que está, mas a nossa irmã também deve saber, o primeiro olhar do marido é acidental. Não deve lhe julgar. Agora, se ele voltar a olhar, chama-lhe a atenção a aya. E ele também não tem que deixar de fazer porque a mulher está aí, por Allah, porque foi ele que proibiu. Isso é ciúmes, portanto, é outro aspecto, mas aqui pela ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Segundo aspecto, Allah direciona aqui as mulheres e diz de forma especial: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ, diga às crentes, يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, para baixar os seus olhares. Não é só o homem que tem que baixar os olhares das mulheres. As mulheres também devem baixar os olhares dos homens. É raro ver um homem a chamar a atenção à esposa porque a esposa olhou para um gatão. É raro. Ela faz isso, mas você nunca faz. O homem nunca faz. Allah também diz, elas também devem baixar os olhares. Uma vez, Umm Salama e Maimuna, se não estiver equivocado, estavam na presença do profeta sallallahu alaihi wasallam, e Abdullah ibn Maktum chegou, pediu permissão para entrar e chegou na casa do profeta sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Maktum, que era um dos muazzins do profeta sallallahu alaihi wasallam, que era cego, chegou. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: vocês devem fazer hijab de Abdullah ibn Maktum. Elas disseram: Ya Rasulallah, ele é cego. Por que nós temos que fazer hijab dele? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Afa'amiya wani antuma alastuma tubsirani? Vocês são cegas também? Vocês não veem ele? Não conseguem ver ele? Então elas também devem preservar as suas partes privadas do sexo ilícito. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. O zina não é só o físico, através da penetração. O hadith da Abu Huraira diz que existem várias formas de zina, várias formas de adultério. Os olhos cometem adultério com o olhar, as mãos, o pegar, os pés, direcionar, caminhar para o lugar. E a parte privada confirma o ato.
Mas tudo isso é considerado zina, obviamente não no mesmo grau do ato sexual. Allah subhanahu wa ta'ala diz em seguida: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Elas não podem expor os seus adornos, excepto aquilo que normalmente é visível. Não expor o adorno. Aqui existe explicação dos comentadores Abdullah bin Mas'ud e Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Abdullah bin Mas'ud diz aqui não expor o adorno é cobrir a cara também. É também cobrir a cara, porque é a concentração da beleza. O adorno está lá. Abdullah bin Abbas diz que não. Abdullah bin Abbas, considerado o Mufassirul Ummah, o maior comentador do Corão da Ummah, e o profeta sallallahu alaihi wasallam fez o dua para Abdullah bin Abbas: Allahumma faqihhu fi din wa allimhu at-ta'wil. O Allah dê-lhe a percepção profunda da religião e lhe ensine o ta'wil, a interpretação dos versículos do Corão. Abdullah bin Abbas diz que não é cobrir o rosto. Não é cobrir o rosto. Illa ma zahara minha, com exceção das partes que ficam expostas. Há várias explicações. Uma, aquelas partes quando a mulher faz o trabalho, normalmente se expõe, não é? As mãos. Illa ma zahara minha, a exceção também é o rosto, assim como os pés. Não é obrigatório para ela cobrir. Não é fard para ela cobrir. Por isso que ela não pode cobrir o rosto quando estiver a fazer salat. Não pode cobrir o rosto. Ela não pode cobrir o rosto no ihram, no estado de ihram. Se fosse obrigatório, naquela aglomeração de pessoas, no Hajj, no Umrah, seria o sítio de maior fitna. Mas ela não pode cobrir o rosto. Temos o hadith ainda claro que confirma esta prática. Fadl bin Abbas, uma vez no Hajj, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam estava, ele esteve a olhar, hadith de Bukhari, esteve a olhar para uma senhora, não é? Uma senhora que tinha bochechas vermelhas. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam desviou a cara dele para não olhar para esta mulher de bochechas vermelhas. Fadl bin Abbas viu que as bochechas eram vermelhas quando ela tinha pardá. Certo? Tapou a cara. Então ele viu que a bochecha dela era vermelha. É possível ou não é possível? Não. Então esta é evidência de que não é obrigatório ela tapar a cara. Por isso que viu, estava no Hajj. Ok? Então estava a pôr essa mensagem de forma diferente para ver se vocês estão a entender. Portanto, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Esta interpretação, dali que vem o pardá, não pardá. Existe um grupo que diz que deve tapar a cara, mas todos são unânimes. Todos são unânimes. Se ela quiser fazer isso para se proteger, para evitar que os homens olhem para ela, portanto, ela é livre de fazer. E ninguém pode condenar isso. Há esta interpretação, mas não há como dizer que é fard, é obrigatório para ela tapar o seu rosto, porque não é esta interpretação que este versículo está aqui. Não é essa interpretação que deve ser feita nestas palavras deste versículo. O versículo ainda diz que devem cobrir os seus peitos com o seu véu. Portanto, cobriu a cabeça e deve cobrir o peito também com o véu. É o que o Corão faz aqui menção. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. Para quem ela deve expor o seu adorno? Allah diz, e ela não deve expor o seu adorno إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ, senão para os seus esposos. Elas não devem expor senão para os esposos, ao abaihinna, ou seus pais. Seus pais, pais delas. Depois Allah diz, ao abai bu'ulatihinna, ou os pais dos seus esposos, que eu
são os sogros. Ao abna'ihinna, os seus filhos, ao abna'i bu'ulatihinna, ou filhos dos seus esposos, seus enteados. Ao ikhwanihinna, seus irmãos, seja meu irmão, irmão inteiro. Ao bani ikhwanihinna, ou filhos dos seus irmãos. Ao bani akhawatihinna, ou filhos das suas irmãs, são sobrinhos. Ao nisa'ihinna, ou mulheres similares, muçulmanas com quem elas convivem, com quem vivem na mesma casa. Aqui estamos diante de uma limitação, não é? De exposição da sua beleza. Quer dizer, ela não tem lenço, não é? Ela não tem lenço, está um pouco mais exposta, está dentro de casa. Estes limites, não é? Essas são as exceções que Allah está a trazer. Ao nisa'ihinna, ao ma malakat aymanuhunna, ou aqueles quem a sua mão direita possui, que se refere aos escravos. Escravos, aqui está-se a referir escravas, ma malakat aymanuhunna, e não escravos, porque os ahadis fazem menção que para os escravos ela tem a mesma limitação. A exceção é ao ittabi'ina ghayri ulil irbati min ar-rijal, aqueles serventes idosos que já não têm inclinação sexual. Elas também podem expor os seus adornos, conforme este versículo está aqui a mencionar. Ou aquelas crianças que ainda não descobriram a nudez feminina. Allah diz a seguir: وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. Elas não podem bater no chão com os seus pés para expor os seus adornos. Põe colar, põe, como chama aquilo do pé? Aquele pescote. Abdul Gafur conhece muito bem esses adornos. Pescote. Então, quando anda, não pode bater, marcar presença que cheguei. Qual é outra norma que pode se extrair disso? Qual é? Ser discreta. O que mais é proibido para ela? Neste ponto, não pode ter salto alto ao andar, tac, 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 toda a gente saber que ela chegou. A exposição do adorno não pode bater com o pé de forma a expor o seu adorno. O salto alto que ela anda, naquele tac, 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 toda a gente saber que a Miss chegou. Está sendo proibido aqui. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala diz em seguida: arrependai todos a Allah subhanahu wa ta'ala para que possais alcançar o sucesso. Portanto, pelo incumprimento disso, alguém tem estas normas, portanto, provavelmente alguém tenha escorregado e não obedeceu. Então Allah chama a atenção, o pedido de perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui existem várias normas relacionadas, primeiro, a olhar esta mulher estranha. Os ulamás dizem que olhar para uma mulher estranha com desejo sexual é proibido, haram. Mas se você olha sem desejo sexual, alguns dizem que é makruh. Mas são unânimes todos: se o olhar causa fitna, então deve-se impedir por completo este olhar. A mulher tem a mesma norma, conforme o exemplo de Maktoum que eu acabei aqui de mencionar. O outro aspecto é relacionado ao satr da mulher. Até onde, o que a mulher deve cobrir, o que é obrigatório para ela cobrir. Os ulamás são unânimes: o satr do homem é do umbigo até o joelho, a todo momento. Esta parte deve estar coberta, a todo momento. E a mulher, o corpo todo, com exceção da cara, das mãos e dos pés. Este é satr. O que se excepciona quando ela tira o lenço, está um pouco mais à vontade,
são para essas pessoas que nós aqui mencionamos. Apareceu primo aqui? Tem muito isso, elas. Mas é meu primo é igual ao meu irmão. Allah não sabia que teu sentimento de primo é irmão. Quantos primos e primas se primam? Aqui não falou-se de primo. Tem muito, não, mas aquele é meu primo. É meu primo, é como meu irmão, é minha prima. Não há. O dono é que disse. Quem põe sentimento, quem conhece o que está no teu coração é o dono que legislou. Portanto, que fique também claro. Então, a mulher, o satar é cobrir o corpo todo, com essas exceções. Ela não pode sequer, nem ele pode sequer se expor acima daquilo que pode para até outras mulheres e outros homens. Quando estão entre elas, algumas dizem, eu posso já ficar de fato de banho, porque só estamos entre mulheres. Não é permissível. Homens, todos pelados na sauna, não estamos entre homens. Não é permissível. Há aqui uma limitação. Allah subhanahu wa ta'ala está proibido. Isso não se pode fazer. Portanto, deve ser levado em consideração a questão relacionada ao satar. E outro aspecto é relacionado à voz da mulher. Alguns trazem essa questão. A voz da mulher é aura ou não? Um grupo diz que a voz da mulher também é aura. Quer dizer, a mulher deve ocultar a sua voz do homem estranho. Há esta oposição, mas a maior evidência é Allah subhanahu wa ta'ala diz que as mulheres não podem falar com homens estranhos, não é? De forma, usar aquela linguagem atraente. Isso é proibido. Não se pode fazer. Mas a voz da mulher em si não é aura, porque nós vamos encontrar esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam que falavam com vários sahabas. Passagem min warai hijab, com uma cortina, elas de um lado e do outro lado. Porque aqui temos uma limitação na casa da esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam, até após o falecimento do profeta sallallahu alaihi wasallam, mas tinha essa barreira, as mulheres falavam com os homens. Não há esta proibição em termos claros do Corão ou da Sunna. E o último aspecto é o uso do perfume. Uma vez estamos aqui a falar de zina, exposição, com a precaução de tudo que possa levar, não é, ao haram e ao fitna, é a mulher usar o perfume ao sair de casa. Ela não pode usar um perfume que chama a atenção dos homens. Ela não pode fazer isso. Em casa, usa até dizer chega. Mas ao sair de casa, ela não pode se encher de perfume e sair de casa. E um perfume especial das mulheres que não atrai, isso pode ser levado em consideração para eliminar algum tipo de um mau cheiro, mas não para sair de casa sem encher de perfume. Ulamais são unânimes. Os ahadizes fazem menção que ela não pode fazer isso, em particular se isso vai levar ao fitna, vai induzir alguém, vai pôr alguém cair em tentação. Portanto, ela não pode fazer isso. Isso é consensual nos sábios. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala menciona, esta é uma parte, né, neste surah, que tem inúmeras normas. A cada parte aqui, que estávamos aqui a mencionar, existem várias normas atrás, mas o que eu pretendia era, em primeiro lugar, mostrar, né, as limitações, onde há exceção, a quem ela tem a liberdade de estar mais à vontade e a quem o Sharia pôs limites. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك